Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês para falar de um assunto que é bastante discutido dentro da estética e responder algumas perguntas que sempre são feitas a respeito desse tema para mim, que são os peelings. Primeira coisa que eu gostaria de falar e que me perguntam muito é por que eu uso o termo peelings multiníveis. Multiníveis significa que são, né, em diferentes níveis. E o que são diferentes níveis? Como a gente sabe, a nossa pele é composta por três grandes camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, apesar de alguns autores hoje falarem somente da epiderme e da derme, e nós atuamos principalmente na estética com os peelings a nível epidérmico. E essa epiderme, como nós sabemos, ela tem diferentes camadas. Então, quando nós vamos fazer um peeling, nós podemos atuar nestas diferentes camadas, ou no extrato córneo, ou no extrato granuloso, espinhoso, camada basal, depende qual é a minha intenção. Então, quando eu falo sobre peelings multiníveis, significa em qual nível nós vamos atingir e como que nós podemos incrementar este procedimento sem gerar agressão. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um sequencial de peelings, vamos imaginar que nós vamos fazer um sequencial com 3 tipos de agentes diferentes. Um peeling esfoliante físico, um peeling enzimático e um peeling químico. Qual seria a melhor sequência e qual o nível de camada eu consigo atingir? Então, se eu pensar nessa combinação, eu inicio com um peeling físico. Por quê? O peeling físico vai me ajudar a remover a camada córnea descompactada, ou seja, aqueles corneócitos que já estão prontos para serem removidos, eles já não possuem mais aquela ligação entre eles, os corneossomos. Então, eu vou usar o peeling físico com o objetivo de remover parte do extrato córneo ou a totalidade do extrato córneo descompactado. Depois disso, eu venho com o peeling enzimático, eu vou atingir o segundo nível. Esse peeling enzimático, ele vai agir aonde? Já não existe mais o extrato córneo descompactado. Então, nós vamos atuar no extrato córneo compactado. E aí, esse peeling enzimático, ele tem o potencial, através das enzimas proteolíticas, de diminuir, né, essa coesão entre os corneócitos, fazer um amolecimento dessa coesão. E com isso eu vou tornar esse extrato córneo que está compactado num extrato córneo descompactado. Então, esse é o segundo nível que nós estamos atuando. E aí, a gente vai fazer o que depois desse peeling enzimático? A gente pode fazer novamente um peeling físico para que a gente consiga remover esse extrato córneo que nós transformamos de compactado em descompactado. E aí, eu já também atuei, então, no nível de tecido, que é o extrato córneo que estava compactado, removendo ele também. E aí nós vamos para o terceiro nível, que seria o uso dos agentes químicos. Por exemplo, um alfa-hidroxiácido, um polihidroxiácido, um beta-hidroxiácido, um lipohidroxiácido, ou até mesmo os derivados da vitamina A, como o ácido retinóico, o bacuchiol, e com isso nós vamos atingir um nível mais profundo. Então, quando a gente colocar esse alfa-hidroxiácido, por exemplo, que tem a capacidade de
de quebrar a ligação entre os corneócitos e a ligação entre os queratinócitos, eu vou atingir um nível mais profundo da minha epiderme. Por exemplo, vou estar atingindo o extrato granuloso. Então, por isso que eu falo em peelings multiníveis, porque eu posso atingir diferentes níveis das camadas da epiderme, dependendo da combinação que eu faça dos agentes peelings, ou seja, dos agentes físicos, químicos, enzimáticos, né, biomiméticos, biotecnológicos, depende da minha escolha e qual a profundidade e qual é o objetivo que eu tenho com este tratamento. Esse é o primeiro ponto que eu sou muito questionada, que é justamente porque eu chamo de peelings multiníveis. O segundo ponto, né, é que eu também sou bastante questionada e me perguntam muito por que peelings dentro da corneoterapia? Porque a corneoterapia, ela prega o quê? A gente interagir sem que a gente agrida essa pele. E o peeling, normalmente, ele agride a nossa pele. Como que eu posso fazer dentro deste conceito um peeling que ele não agrida a nossa pele e que realmente ele seja um coadjuvante no nosso tratamento? Por isso que é peeling multiníveis dentro do conceito da corneoterapia, o conceito de interagir sem agredir. Mas, Fernanda, eu vou entender, né, sobre peelings multiníveis se eu não fiz o curso de corneoterapia? Sim, porque eu vou estar falando sobre peelings, né, e como utilizar eles sem que a gente cause uma agressão, interagindo sem causar uma agressão. Exatamente como eu expliquei anteriormente, de como que nós podemos utilizar diferentes ativos sem que a gente esteja causando um dano. Se ao invés de eu fazer, por exemplo, um peeling multiníveis, como eu falei para vocês anteriormente, eu fizesse agora um peeling com um alfa-hidroxiácido numa concentração maior e num pH menor, eu também atingiria camadas mais profundas, o extrato granuloso, o espinhoso, poderia até chegar à camada basal. Mas por que a gente faz a opção de utilizar concentrações menores para que a gente não agrida essa pele, para que a gente possa interagir sem agredir? Então, eu vou utilizar concentrações menores, eu vou utilizar combinações mais eficazes, mais efetivas, né, para que a gente possa, então, estar interagindo com essa pele sem agredir. E, com isso, a gente está dentro do conceito da corneoterapia. Mas é possível isso, Fernanda? Sem dúvida é possível, porque no momento que eu faço essa combinação de ativos, eu controlo o peeling e não o peeling me controla. No momento que eu utilizo concentrações altas de ácidos, o peeling está no comando. E quando eu utilizo concentrações mais baixas, mais seguras e faço combinações ou combinações de multicamadas, de multiativos, depende do meu objetivo, eu consigo controlar o peeling. Então, quem está no comando sou eu, e não o ácido, né? E não o agente que eu escolhi químico que esteja fazendo esse trabalho de peelings. Vamos lembrar, pessoal, o que significa, na verdade, peeling? Peeling significa descamar, né, despelar, vem do verbo inglês to peel, então significa descamar, despelar. Isso significa o peeling. Então, peeling nada mais é do que remover tecido, remover extrato córneo, remover extrato epidérmico, depende da onde e qual é o meu objetivo. Então, o peeling, ele não tem como ação principal diminuir melanogênese, ele não tem ação principal como estímulo de colágeno. A gente tem outras ferramentas que são eficazes para isso.
e que a gente pode agregar no tratamento em conjunto com o peeling, fazendo pré-peeling, fazendo pós-peeling, utilizando, por exemplo, no caso do melasma, agentes que vão inibir a melanogênese, agentes que vão incrementar a síntese de colágeno nesse pré, durante e pós-peeling, sem que a gente faça nenhuma agressão que gere aí um transtorno posterior, como uma hiperpigmentação rebote ou como uma hipopigmentação. Então, quando a gente pensa nesse conceito muito importante, a gente está falando justamente sobre o significado da palavra peeling, né? O que ela significa? Ela significa simplesmente despelar, descamar, né? Então, eu tenho aí uma ferramenta que potencializa, que melhora, que otimiza o meu tratamento, desde que usada de forma correta, sem gerar uma agressão, uma inflamação não desejável, né? Como eu falei anteriormente. Então, quando a gente pensa no que, na verdade, significa a palavra e no conceito que a gente traz dentro de peelings, seria isso, né? A gente interagir com a nossa pele e não gerar uma agressão. Se a gente pegar bem típico, então, o exemplo do melasma, muitas pessoas acham que o peeling, ele vai tratar, né, o melasma. Peeling não trata melasma. O peeling remove as células pigmentadas que estão na superfície, que se tornam visíveis ao meu olho. Então, quando eu olho no espelho e vejo aquela pigmentação, o que eu estou vendo são os corneócitos pigmentados. Eu não estou vendo o melanócito que está lá na camada basal produzindo a melanina. O que eu estou vendo são os corneócitos pigmentados. Então, quando eu faço esse peeling, eu estou removendo esses corneócitos pigmentados, mas eu não estou inibindo o processo de formação do pigmento que é a melanina, que está sendo formado lá na camada basal, na célula chamada melanócito. Então, eu tenho que entrar com ativos inibidores da melanogênese, para que eu possa, sim, ter um trabalho efetivo. Então, o peeling, ele vai me ajudar de que forma? Remover aquele pigmento que está na superfície, vai aumentar a permeação do ativo que eu vou colocar posteriormente, que eu quero que chegue até a minha camada basal, para que ele atue sobre o meu melanócito, mas eu não vou estar inibindo a melanogênese com o peeling. Por isso que a gente tem que entender das terminologias. Isso é muito importante, o significado das palavras, porque muitas vezes a gente utiliza as palavras de forma errada. Então, a gente entende que um peeling trata, e o peeling, ele não trata, ele é um coadjuvante, porque o seu principal papel é remover essas células que estão na superfície, ou estão envelhecidas, ou estão pigmentadas. Então, a gente vai trabalhar este papel do peeling, a remoção dessas células, mas como a gente vai trabalhar em multiníveis, nós não vamos gerar aí uma agressão, nós vamos interagir sem agredir, estando dentro do conceito da corneoterapia. E por este motivo que é tão importante o pré e pós-peeling, que eu tanto falo, né? Por que eu tenho que fazer o pré e pós-peeling? Imagine, por exemplo, né, dando aí o exemplo da melanogênese, do melasma, que eu faça um peeling num paciente que chegue na minha clínica hoje e ele está com o seu melanócito extremamente ativado, seja por um nível de estresse alterado, seja porque ele tem uma disfunção hormonal, seja porque ele se expôs ao sol, por N motivos, e eu faço peeling, eu gero um aumento do processo inflamatório crônico, né? Eu estou gerando um processo inflamatório agudo com o peeling, e isso pode desencadear um aumento do processo inflamatório crônico. E os mediadores inflamatórios, eles são um dos maiores ativadores da melanogênese. Então, eu vou estar aí aumentando a melanogênese. Agora, se a gente pensar de forma diferente
e a gente fizer um pré-peeling com o uso dos agentes que são agentes inibidores da melanogênese, um ácido fítico, um alfa-arbutin, ativos que atuem sobre a melanogênese, eu vou estar acalmando esse melanócito para que quando eu entre com esse ativo que tem a capacidade de eliminar células superficiais, que são os peelings, eu não gere um processo que ative esse melanócito, porque ele já está calmo. Então, deu para vocês entenderem por que é tão importante que a gente faça um pré-peeling, para que a gente possa potencializar o nosso resultado, melhorar o nosso resultado, né? Então, a gente vai estar evitando alguma intercorrência, a gente vai estar melhorando a atividade do que eu desejo. E se a gente pensar, por exemplo, no envelhecimento cutâneo, a mesma coisa. Se eu tiver utilizado, por exemplo, antes do peeling, algum sistema de indução de colágeno, se eu tiver feito, por exemplo, o uso de ativos que vão incrementar a síntese de colágeno, eu vou estar melhorando a performance do meu fibroblasto. Eu vou, por exemplo, aumentar a quantidade de ácido hialurônico. Vamos lembrar, dando um exemplo aqui para vocês, vamos lembrar que o peeling, como remove tecido, ele causa um aumento da perda transepidérmica de água. Quando ele causa esse aumento da perda transepidérmica de água, eu torno a pele desidratada. E quem é a nossa reserva de água? O ácido hialurônico, que está lá na derme, parte dele, e parte dele na epiderme. E quando eu faço esse peeling e aumentei a perda de água transepidérmica, eu causo uma perda de água na minha reserva hídrica. Então, se antes do peeling eu tiver incrementado a síntese de ácido hialurônico, eu tiver aumentado o grau de hidratação da minha pele, esse efeito indesejado do peeling, ele vai ser amenizado. Isso tudo, pessoal, é interagir sem agredir. Por isso, a importância do pré-peeling. E quando eu penso na importância do pós-peeling, a mesma coisa. Eu gerei um processo inflamatório e eu não desejo uma ativação do meu melanócito. Então, no pós-peeling, eu tenho que entrar com o quê? Com substâncias que vão inibir a melanogênese. Aí, por exemplo, eu posso pensar numa substância como o ácido tranexâmico, que diminui o processo inflamatório. O ácido tranexâmico que diminui essa liberação de prostaglandinas, que trabalha no ciclo, né, da formação do ácido araquidônico, e que, além de tudo isso, tem uma ação também importante sobre o alfa-MSH. Então, eu também posso estar fazendo esse pós-peeling pensando nessa interação sem agressão. E eu também tenho que pensar nesse pós-peeling para diminuir a perda de água transepidérmica. Então, logo no pós-imediato, o que eu devo fazer, né? Por que eu vou mandar o meu paciente utilizar uma substância que seja uma substância semi-oclusiva, para que ele não perca água para o meio ambiente, para que ele mantenha o seu grau de hidratação ideal? Porque, além de tudo isso, gente, a gente tem que lembrar que a gente tem um ciclo de renovação celular muito importante, né? Então, a gente tem aí em torno de 28 dias no nosso ciclo de renovação, no nosso turnover, né, do nosso queratinócito, que sai lá da camada basal para a superfície. Então, nesse ciclo, várias enzimas tem uma atuação para que haja essa descompactação do extrato córneo, para que essa célula se desprenda do meu extrato córneo. E essas enzimas, elas trabalham na presença de água. A água é muito importante para elas. Então, se eu tenho uma pele desidratada, que sofreu uma perda de água muito importante, a perda de água transepidérmica alta, essas enzimas não vão conseguir trabalhar. É por esse motivo que muitas vezes a gente faz um peeling e a gente sente aquela aspereza, a gente sente que não houve uma descamação efetiva. Por quê? Porque não teve água suficiente. Um dos motivos, existem outros, né? Mas um dos motivos, não houve água suficiente
para que essas enzimas, que são enzimas endógenas, que são enzimas que a gente fabrica, possam atuar e quebrar essa ligação entre os corneócitos, promovendo aí a descamação que é necessária e que era justamente o que eu estava desejando quando eu fiz este peeling. Então, por isso que é importante a gente entender sobre essas interações. E o peeling multiníveis, dentro do conceito da corneoterapia, é exatamente isso, a gente entender dessas interações, entender que a gente pode interagir sem gerar agressão, que a gente pode trabalhar com diferentes ativos, ingredientes ativos, de diferentes formas, combinações, para que a gente possa ter essa efetividade. E falando nisso, quais os ativos que a gente aborda dentro deste conceito? Todos os ativos. A gente fala dos peelings físicos, mecânicos, a gente fala, muitos falam que os esfoliantes não são peelings, mas são, porque, na verdade, quando a gente pensa na palavra, na terminologia, descamar, despelar, a gente está justamente pensando, né, na remoção desse tecido. E quando a gente faz um peeling físico, um esfoliante, a gente está removendo parte do extrato córneo descompactado. Então, nós estamos fazendo um peeling. É muito superficial? Sim, é muito superficial, mas não deixa de ser um peeling. Então, nós vamos falar dos peelings físicos, nós vamos falar dos peelings enzimáticos. Então, dentro desse conceito, a gente fala desses peelings enzimáticos, são as enzimas proteolíticas. Nós também abordamos os peelings químicos, né? O que é um alfa-hidroxiácido? O que é um beta-hidroxiácido? O alfa, ele é hidrossolúvel somente? Existem alfas que são lipossolúveis? O beta, ele é lipossolúvel? Como é que ele atua? E o polihidroxiácido, ele é um peeling ou ele é um agente hidratante? E para que a gente possa falar sobre tudo isso, é importante que a gente entenda como é que é a molécula química, né? Quando eu falo sobre molécula química, muitos têm aversão, mas, na verdade, o cosmético nada mais é do que um produto químico, biotecnológico, às vezes biológico, mas principalmente químico, que interage com um tecido vivo, que é a nossa pele. Então, eu tenho que também tem uma química, a nossa pele também tem uma química, ela é uma estrutura biológica, que tem reações bioquímicas. Então, quando eu coloco um agente na minha pele, seja ele químico, biotecnológico, eu estou interagindo com toda essa estrutura, com todo esse funcionamento. Não é somente uma ação inerte, o ácido chega e tem uma reação. Não, ele vai interagir também. Então, quando eu penso, por exemplo, num polihidroxiácido, que é uma macromolécula, e que é uma grande molécula, e que tem na sua toda a superfície a condição de formar pontes de hidrogênio, ou seja, agregar água. Ele tem uma ação muito importante, hidratante. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, porque eu vou conseguir atrair água para a superfície, hidratando esse tecido com isso, potencializando, né, as enzimas endógenas que vão fazer o seu trabalho na quebra da ligação entre os corneócitos. Mas então ele não tem ação peeling? Ele tem, mas uma ação leve, por ele justamente ser uma macromolécula, por ele ter essa ação importante de atrair água, então ele tem essa atividade complementar. E, além disso, ele tem, por exemplo, por ter essa ação, né, de aumento da hidratação cutânea, ele também aumenta a permeabilidade do ativo que eu coloco posteriormente. E se os alfa-hidroxiácidos são hidrossolúveis, então, quando eu coloco um polihidroxiácido antes e depois nos níveis, né, como eu falei para vocês, eu coloco o polihidroxiácido antes e depois eu venho e coloco um alfa-hidroxiácido, eu estou aumentando a
permeabilidade desse alfa-hidroxiácido. Por isso, pessoal, que é tão importante a gente entender de química, né? Deste conceito químico que o cosmético tem, né? Que como farmacêutica eu trago para vocês, né? Porque é um conceito que dentro da farmácia a gente estuda, que é justamente a química dos cosméticos interagindo com a biologia e a fisiologia do nosso extrato cutâneo, né? Do nosso extrato córneo, do nosso tecido cutâneo. Por isso que é tão importante. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, pessoal. Por quê? Porque existem inúmeras formas da gente entender isso, né? Existem inúmeras tabelas que eu coloco para vocês, para que vocês possam entender esses mecanismos, né? Como que eles realmente funcionam. E aí, voltando, né? Para o conceito da córneo, interagir sem agredir. Por isso que não há problema em você fazer esse curso de peelings multiníveis sem ter feito o curso de corneoterapia, porque nós vamos estar dando um start, né, nesse conceito da corneoterapia neste curso de peelings. E existem mais inúmeras dúvidas sobre os peelings que a gente vê no mercado, né? Eu uso um peeling manipulado, eu uso um peeling industrializado, qual a diferença? A diferença está na forma de fazer, está nas concentrações que a gente pode estar atuando com um peeling manipulado ou um peeling industrializado. Mas o que é mais importante em tudo isso é a gente entender do ativo, né? E o que está por trás desse ativo, porque se você entende do ativo e como ele age quimicamente na nossa pele, qualquer produto que você venha a utilizar, você vai entender o mecanismo, né? Será que essa pele realmente eu posso colocar um alfa-hidroxiácidos, né? Será que ali eu já não tenho uma melanogênese ativada? Eu não estou com um processo inflamatório importante nessa pele? Será que realmente eu posso estar fazendo esse tipo de agente ou eu vou aumentar esse processo inflamatório? Então, quando eu entendo desse agente, eu entendo do que eu uso, e que eu consigo ler no rótulo e entender o que aquele produto vai fazer na pele do meu cliente, se é adequado para essa pele ou não. E eu acho que isso é o mais importante para a gente hoje estar discutindo, o entendimento do ativo, e não simplesmente a preocupação se o produto é manipulado ou industrializado, mas o entendimento desse ativo. E entender desse ativo não é só entender dele puramente, mas é da interação dele com a pele e dele no produto. Então, qual é o seu pH, qual é o seu pK, qual é o seu peso molecular? Por isso que eu chamo dos 3 P's, né? É uma denominação que eu dei para os ácidos, né? A gente tem que, primeiro de tudo, entender qual os 3 P's desse ativo, né? Qual é o pH desse produto, que está esse ativo, qual é o pK e qual é o peso molecular dele, porque isso vai determinar qual nível ele chega. Isso vai determinar aonde eu estou atuando e se é aí que eu desejo atuar, se é no extrato granuloso, se é no extrato espinhoso, se eu já cheguei na minha camada basal. Então, isso vai determinar a profundidade desse ativo, junto com o fato de eu estar fazendo os multiníveis, como eu falei para vocês anteriormente. Então, esses são pontos muito importantes. Então, além da gente entender da química, né, desse produto, nós temos que entender da interação. E para entender da interação, eu também tenho que entender um pouquinho da pele. Então, como é que é formada essa pele? Então, a gente fala um pouquinho de forma mais simples, introdutória, do que é formada essa pele, quais são os agentes químicos que estão presentes, porque há uma reação química que acontece, né? Existem reações químicas que acontecem não só dentro do produto, porque isso que quando eu formulo um produto, eu tenho que entender o que está acontecendo quando eu misturo A com B. Será que dá certo misturar A com B? Ou eu posso pegar uma receitinha padrão e fazer? Isso não vai alterar? Será que o veículo que eu fiz não está alterando
a permeação desse ativo, isso é importante no que se diz respeito ao produto. Mas não vamos esquecer que a nossa pele também tem uma química. Então, como que esse ativo ele vai estar interferindo na química? Quando eu coloco um alfa, eu mudo o pH da pele? Quando eu mudo o pH, eu mudo a microbiota cutânea? Sim. Então, é importante que eu entenda que eu alterei, né, uma estrutura, um equilíbrio que existia. E se eu alterei esse equilíbrio, eu tenho que pensar em devolver esse equilíbrio. Mas eu só posso devolver o equilíbrio se eu entendi o que eu alterei, né? E para que eu entenda o que eu alterei, eu tenho que entender algumas estruturas do nosso tecido e eu tenho que entender sobre o produto e os ativos que existem dentro desse produto. No caso do peeling, os ativos químicos ou enzimáticos ou os físicos, mas eu tenho que entender desses ingredientes ativos dentro do produto dermocosmético para que eu faça essa interação sem gerar essa agressão. Então, esses são pontos muito importantes, pessoal, para que a gente possa fazer um trabalho com esse conceito, né? Que a gente possa fazer um trabalho dentro dessa categoria, né? Como vocês quiserem colocar, que são os peelings, sem a gente gerar essa agressão e aí a gente gerar com isso um dano, né? Porque nós estamos aqui como profissionais da saúde para levar para o nosso cliente o quê? Bem-estar, saúde, né? Como o próprio nome diz, profissionais da saúde. Então, nós temos que levar saúde, bem-estar, e a beleza é uma decorrência de tudo isso. E quando eu faço procedimentos muito agressivos, onde eu agrido esse tecido, muitas vezes eu gero danos. E danos não são saúde, né? Quando eu danifico a pele, eu não estou gerando saúde. Por isso, pessoal, que nós temos que sempre lembrar que a pele, ela é um tecido vivo, né? Reativo, vivo. Nós trabalhamos em cima de uma bancada viva. E por isso, essa bancada viva deve ser respeitada, que é a nossa pele. Espero que vocês tenham gostado desse momento aqui comigo hoje, falando alguns pontos importantes sobre os peelings. Até mais, pessoal! Boa noite, quero agradecer a doutora Fernanda por essa aula maravilhosa e agradecer especialmente a cada um de vocês que esteve conosco até aqui. Conforme já havíamos anunciado para essa nova turma de peelings online, dentro do conceito da corneoterapia, vamos disponibilizar um desconto de 50%. Mas não é só isso. Além desse desconto, nós vamos fazer algo realmente inédito na história da Dani Haut Cursos, que cada aluno, cada aluna que adquirir o curso online tem o direito de participar do curso presencial Vivência Clínica em Peelings dentro do conceito da corneoterapia. É uma oportunidade única e exclusiva para essa turma. O curso online é extremamente completo, um material didático, pedagógico riquíssimo, uma carga horária de 20 horas entre toda a base teórica e as aulas práticas em pacientes reais, tudo dentro da abordagem da corneoterapia, para que você consiga resultados de impacto com a máxima segurança. E você que se cadastrou para assistir a aula Diamante com a doutora Fernanda Chauvin, vai ter acesso a essa condição antecipada, única e exclusiva para essa turma. Então, como vai funcionar? Quem comprar o curso online de peelings dentro do conceito da corneoterapia, automaticamente ganha o direito de participar do curso presencial Vivência Clínica em Peelings com a doutora Fernanda Chauvin. É isso mesmo, comprou, ganhou. Por ser um curso presencial, as vagas são limitadas. Por isso, você que está aqui conosco hoje tem a oportunidade de adquirir o curso online, ganhar o curso presencial e poder fazer essa compra antes de todo mundo. Para maiores informações, aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora na sua tela e aproveite essa oportunidade.